Se você é missionário, ou quer ser missionário, ou tem vocação para ser missionário, esse vídeo é para você. Eu vou te falar coisas, ensinamentos, para que você, de uma vez por todas, aprenda e coloque em prática cada coisa que eu vou falar. Antes de começar a dizer o que eu vou dizer, eu já quero pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que você lembra lá, que quer ser missionário, o que é, e que você comente nesse vídeo, falando o que você achou. Eu estou voltando a postar meus vídeos no YouTube agora, então é muito legal, porque eu consigo ler todos os comentários ainda e responder todos os comentários que vocês me mandam. Então, por gentileza, entra aqui nos comentários, já deixa a curtida rapidinho, não vai te custar nada. Curte, comenta e compartilha com as pessoas que estão ao seu redor. Em primeiro lugar, ao meu conhecimento, existem 3 tipos de missionários hoje no campo missionário. O primeiro missionário é o missionário tradicional, é o traditional missionary. Esse missionário tradicional é aquele missionário que nós conhecemos há muito tempo. É o missionário que ele levanta recursos com a igreja dele, a igreja oferta na vida dele, os irmãos da igreja ofertam na vida dele, e esse missionário, ele vai prestar contas para a igreja dele e para a instituição que o enviou. O missionário tradicional é aquele missionário que nós vemos muitas vezes pedindo ofertas, levantando ofertas para fazer o que ele tem que fazer. É um missionário que ele vive de ofertas dos outros. Se você é esse tipo de missionário, e antes de qualquer coisa eu já vou deixar claro aqui para você que não existe um missionário certo, um missionário errado. Existem maneiras diferentes de fazer a missão. Afinal de contas, né, não existe missões, só existe missão. A missão é uma: fazer discípulo de todas as nações. Essa é a missão, não existe missões. A gente fala missões por nomenclatura, mas é missão. Então, existem várias formas de se cumprir a missão. Se você escolheu cumprir a missão como um missionário tradicional, eu quero te dar alguns conselhos aqui. Eu já fui fazer, por exemplo, a minha primeira viagem missionária para Moçambique, que foi no continente africano, e para a África do Sul. Eu levantei recursos dessa forma, pedindo oferta. Uma coisa que me ajudou muito a levantar recursos foi eu escrever, em primeiro lugar, tudo sobre a minha viagem. Então, para onde eu ia, quanto tempo que eu ia ficar, qual era o meu objetivo com essa viagem, qual projeto que eu ia fazer, onde que eu ia dormir, comer, gastos, quanto que eu gasto de passagem, quanto que eu gasto de comida, quanto que eu gasto de visto, se der alguma coisa errada, o que que eu faço, plano A, o plano B, o que que eu quero aprender, como que eu vou beneficiar as pessoas ao meu redor, o que que isso significa para mim. Então eu literalmente fiz um arquivo com a minha viagem missionária. Quando eu ia e mostrava isso para as pessoas, para quem ia investir na minha vida e no reino de Deus através da minha vida, ficava muito mais fácil da pessoa me ajudar, porque ela sabia assim, exatamente o que eu estava fazendo. Inclusive, eu ofereci criar um grupo com todas essas pessoas que me abençoaram para mostrar relatório para elas. Eu disse que eu mandaria notinha de onde eu comesse, de onde eu comprasse roupa, do que eu fosse fazer, eu mandaria para essas pessoas. E isso fez eu ter uma credibilidade com essa galera que eu consegui levantar recurso para as minhas viagens. Então, assim, se você é um missionário tradicional e você levanta oferta, eu recebo constantemente pessoas pedindo ajuda para fazer alguma viagem missionária. Mas a maioria delas é uma rifa, geralmente, com uma foto de uma mochila falando assim: me ajude aí para o Zimbábue. E uma foto. Não tem nada explicativo. Ela poderia, essa pessoa, me chamar para uma reunião de Zoom, me falar de qual igreja que ela é, quem é o pastor dela, o que ela está indo fazer. E, gente, as pessoas que investem dinheiro nessas coisas, elas querem saber no que elas estão investindo. Principalmente hoje, onde tem golpe de todas as formas, em tudo que é lado, em todos os setores e de todas as maneiras possíveis. Então, se você é um missionário tradicional, eu te aconselho a fazer exatamente isso que eu fiz. Esse arquivo, chama as pessoas, se for preciso, marca uma reunião presencial. Eu fiz uma camiseta, né, na primeira vez, Go to Africa, né, vamos para a África, e aí eu trouxe para as pessoas que mais me ofertaram um valor alto, eu trouxe um presente para elas. Eu comprei lá na África enquanto eu estava fazendo missões, eu voltei e dei um presente para elas. Eu falei: muito obrigado por ter participado comigo. Adivinha, na segunda viagem eu pude contar com a maioria dessas pessoas, porque
foi uma coisa muito transparente, leve, programada e organizada. As pessoas não investem em algo desprogramado, desorganizado. Então eu te aconselho, se você é um missionário tradicional, você ter essas coisas, o básico do básico. Em segundo lugar, existe um missionário que é o tent maker. Ele é um fazedor de tendas. Paulo, em uma das suas viagens, né, para visitar uma das igrejas ali do Novo Testamento, ele trabalha fazendo tendas, porque ele fala que não queria ser um peso para aqueles irmãos. Então ele fala, olha, eu vou trabalhar fazendo tenda. Existe o tipo de missionário que ele é um missionário trabalhador. Geralmente esse missionário é a pessoa que sai do Brasil com visto de trabalho para outro país. Ele sai para trabalhar em outro lugar, ou ele vai para outra nação, outro estado, eu não sei. E ele vai trabalhar. E esse cara, ele trabalha para se sustentar, ele não vai viver de ofertas. Ele vai sustentar do próprio trabalho dele. E eu conheço hoje um monte de missionário que vive essa realidade de trabalhar para se sustentar e não vive de oferta. Essas pessoas, elas possuem algo assim, para mim, existe uma vantagem em você ser esse missionário, porque o investimento, se eu não me engano, até a última vez que eu vi, o investimento do brasileiro em missões era de R$ 1,30 por ano. Então, se você é um missionário que trabalha, provavelmente, eu sei que é o Senhor que te sustenta, mas provavelmente você não vai precisar ficar contando com o investimento de pessoas. Você está aberto para receber ofertas sempre, mas você tem ali o garantido para você comer. E eu acho que esse coração que Paulo fala é muito importante para esse missionário. Eu não quero ser um peso para os irmãos. Então, é uma pessoa que entende que ela não quer ser peso para outras pessoas, que ela quer ser, na verdade, uma solução, que ela quer trabalhar, pagar as contas dela e pregar o evangelho. Então, Paulo, inclusive, né, ele trabalhava. Tem alguns teólogos que eu gosto que eles falam que Paulo trabalhou a semana toda e ele pregava o evangelho aos finais de semana. Então, a semana toda, Paulo estava vivendo uma vida comum. Não se esqueça que Jesus também, durante 30 anos, viveu uma vida comum, trabalhando. Então, o que eu posso te dizer sobre esse fazer tendas é que você vai trabalhar para alguém e aí muitas coisas vão contar nessa maneira de fazer missão. Por exemplo, você precisa trabalhar como quem trabalha para Deus. Então, você vai ter que honrar o seu chefe, o seu patrão, a autoridade que foi estabelecida sobre sua vida, orando por ela, entregando o melhor do seu trabalho e, obviamente, ganhando o coração dessa pessoa. Você está trabalhando para um estrangeiro. Estou falando num contexto de missão transcultural, ok? Então, você está trabalhando para uma pessoa que você tem que ganhar o coração delas. Trabalha como se fosse para Deus. E isso vai ser grande parte da sua missão. Ser honesto, ser fiel, trabalhar. E nos dias, aos finais de semana, você não se cansar ou não desistir de pregar o evangelho. Porque é muito comum, por exemplo, eu conheço missionários que foram para a Europa e eles simplesmente eles trabalham na semana, mas aos finais de semana não quer mais pregar. Por que não quer mais pregar? Porque não está cansado, trabalhou tanto, e aí perde o sentido da missão completamente. Então, essa é a tentação para mim do cara que faz tenda, é o cansaço. É às vezes, enfim, não querer mais pregar o evangelho por conta das dificuldades da vida e de um trabalho, ok? Então, se você é um fazedor de tendas, o que eu posso te dizer e você quer ir para outra nação trabalhar e pregar o evangelho em outra nação trabalhando, eu falaria para você escolher profissões da sua vida que dê para você migrar. De modo geral, eu falaria que a área de tecnologia, de TI, IT, são as melhores áreas para você conseguir aplicar para trabalhos de qualquer lugar do mundo. Depois eu falaria sobre o marketing também, que é uma área muito boa, que você consegue trabalhar remotamente em vários lugares, e eu falaria para você procurar essas profissões que você consegue exercer de qualquer lugar do mundo e que tem essa abrangência e facilidade de ser contratado. Eu nem preciso falar aqui para você que você tem que aprender o inglês no mínimo, né? Você tem que aprender a outra língua, ou a língua, se você não quer aprender inglês, você já sabe para onde você quer ir, você quer ir para a Bélgica, então você já vai aprender a língua daquele lugar, você vai aprender francês, você vai aprender a falar o idioma da onde você quer ir. O inglês, assim, eu falo para todo mundo que seria o básico, porque funciona no mundo inteiro, ok? Em terceiro lugar, existe um missionário que é o BAM, que é Business as Mission. Eles são empreendedores missionários.
E essa raça que é a mais difícil de se encontrar, mas Deus tem levantado muitos empreendedores que são missionários. E esses empreendedores, eles geram empregos para missionários, eles geram recursos para missionários, eles investem parte do dinheiro da empresa em missões, eles se sustentam no campo através de empreendimento, eles empreendem em um país, eles empreendem no seu país de origem. E esse tipo de missionário, por exemplo, é um missionário que eu sou. Eu, Aidan, hoje eu tenho uma empresa, eu tenho uma agência de marketing para médicos, eu faço marketing médico no Brasil há 6 anos já, e eu tenho também outros negócios. Eu abri uma empresa de visto, por exemplo, para quem quer aplicar para vir aqui para os Estados Unidos, você né, não sabe como fazer, não sabe nem como se preparar, eu aplico o visto para você, te preparo para a entrevista e tal. Eu tenho essa empresa de visto, essa agência de marketing, eu tenho meu livro, que já acabou, a gente vendeu 1000 unidades e eu não fiz mais dele, mas eu empreendo, eu tenho coisas que me sustentam e que me mantêm aqui nesse lugar onde eu estou. Aqui nos Estados Unidos, eu estou fazendo meio que os dois. Eu estou sendo meio que um fazedor de tenda com um BAM, porque eu também trabalho aqui. Eu trabalho numa igreja e hoje eu recebo um salário da igreja que eu trabalho. Então, eu dou uma misturada nos dois. E pode ser que você também, né, misture aí um com o outro, com o outro. Se você é BAM, a minha sugestão para você, mais uma vez, é que você empreenda com os motivos certos. Porque também você pode ser tentado a começar a empreender, dar certo o seu negócio e se esquecer do porquê que você abriu o seu negócio. Ou você começar a ganhar tanto dinheiro que você vai falar, não, agora eu não preciso sair do Brasil, se eu já estou ganhando dinheiro aqui. Isso só mostra, na verdade, que você nunca quis a missão, você só queria o dinheiro, você só queria o status. Então, se você começou a ganhar, pega aí uma parte, 1000, 2000, guarda para você fazer, ter experiências missionárias, ou mesmo migrar, mudar para pregar o evangelho, espalhar o evangelho em outras nações. Esse é o BAM, né? Tem muitos missionários hoje que eles são BAMs, que eles têm projetos. Eu conheço missionários que têm escola de evangelismo, que eles fazem conferências, que eles fazem noites de adoração. E tudo isso tem um custo, né? As pessoas pagam para participar, compram o livro deles, compram o curso deles, e essas pessoas se sustentam através disso, desses projetos, entendeu? Não é bem necessariamente aquele empreendedorismo tipo, ah, preciso abrir uma agência, preciso abrir uma marca de roupa. Não tem nada a ver com isso, ok? O BAM também pode ser considerado aquela pessoa que pega todo o recurso, que ele não vai, né, fazer missões, mas que ele investe em missões. É um negócio BAM, ele está investindo em missões com o business dele. Então, se você quer ser um BAM também, que Deus te abençoe, que você abra o seu negócio e que você possa usar os seus recursos para o que realmente importa, que é fazer a mensagem do evangelho se espalhar pelas nações. Se você quer ser um BAM, ou se você quer ser um Traditional Missionary, ou um fazedor de tendas, eu tenho um conselho para todos vocês. Eu acho que aqui nesse vídeo eu dei um panorama para você entender como que você pode fazer. Se sobrou alguma dúvida para você sobre esse assunto, manda aqui nos comentários que eu quero te responder. Eu vou ser bem cuidadoso na resposta, vou tentar prestar o máximo de atenção no que você perguntou e responder essas coisas. E, obviamente, eu vou gravar mais vídeos dando ideia de coisas que eu vejo por aí. Eu já fui para 19 países e eu já aprendi com muitas culturas, de várias formas, há várias coisas que funcionam ou não funcionam no campo missionário, que eu posso trazer aqui para você, para poder te ajudar. Então fica por aqui, se inscreve no canal, caso você não é inscrito, compartilha esse vídeo com alguém e deixe nos comentários a sua pergunta, aquilo que você quer saber especificamente sobre esses assuntos ou esse assunto que eu trouxe nesse vídeo. Que Deus te abençoe, é nóis!